Então, boa noite a todos, e nós vamos dar início, assim, ao nosso estudo do Catecismo Maior. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, que trata sobre os decretos de Deus. E é a pergunta de número 12, que nós vamos ver no dia de hoje. Eu posso ler? Pode? Pergunta número 12. Que são os decretos de Deus? Resposta. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Amém. Portanto, hoje nós vamos falar, então, sobre os decretos de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. A Jamília, ela está testando, assim, ela abriu o texto, né, a disponibilizar na tela, que os irmãos possam acompanhar. Então, hoje nós vamos ler algumas referências bíblicas, por exemplo, Efésios, capítulo 1, verso 11. Efésios 1, 11. Está até marcado. Quem quiser ler, por favor, pode ler. Positivo. Eu vou ler por aqui, pelo slide da Jamília aqui. Pode ler. Nele, tá bom, pastor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uhum. Ok. Então, em primeiro lugar, os decretos de Deus são eternos. Deus estabeleceu todas as coisas antes mesmo da fundação do mundo, e de que os decretos de Deus têm um propósito. Deus faz todas as coisas, primeiro, segundo o conselho da sua vontade, predestina os homens segundo o seu próprio propósito, e isso tudo para o louvor da sua própria glória. Deus, ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Isso faz parte do decreto de Deus. E de maneira que todos os decretos de Deus, eles serão executados no tempo, na história, na nossa vida, no tempo determinado. Mas lembrando que ainda que se executa no tempo e no espaço, na nossa história, eles foram pré-ordenados antes mesmo da fundação do mundo. Assim como a eleição. Deus nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Então, isso faz parte do decreto de Deus. Também devemos lembrar que, quando falamos sobre os decretos de Deus, dizemos que os decretos de Deus são infalíveis. Tudo aquilo que o Senhor pré-ordenou há de acontecer. Os planos de Deus não podem falhar. Pensei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, como nos fala lá no livro de Jó. Deus, não há uma possibilidade de Deus ter o desejo, a vontade de fazer algo, e no final das contas esse desejo, essa vontade de Deus não ser concretizada. Devemos lembrar então que o conselheiro de Deus é a vontade de Deus. Ele pergunta para ele mesmo, o que eu quero fazer, e assim ele faz. Isso nos distingue completamente dos homens. Nós temos muitas vontades e não temos o poder para realizar todas as nossas vontades. Não temos a capacidade de realizar todas elas. Mas em Deus não há essa limitação. Tá? Deus ele faz todas as coisas segundo este conselho da sua própria vontade. Então, em todos os seus atos, ele pergunta para ele mesmo, o que eu quero fazer? E assim ele faz. Tanto podemos dizer como predestina os homens, mas também aqui no final, naquilo que diz respeito a anjos e homens, também em relação aos anjos. Tá?
Romanos, capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33. E, novamente, quem achar pode ler. Ou ler aqui na tela. Romanos 10, 11? 11, 33. Diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ok. Verso 34 também, Caleb. Pode ler para a gente? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ok. Primeiramente também, vi aqui o Daniel Ribeiro, né, dando boa noite, Daniel, seja bem-vindo ao grupo de estudos. Tá? Os planos e os propósitos de Deus, eles não podem ser explicados nem descobertos pelos homens. Por exemplo, por que Deus predestinou um e não predestinou outro? Por que ele salvou um ladrão ali do lado da cruz, né, quando Jesus estava sendo crucificado, e um deles foi salvo e outro não? Por que Deus às vezes salva aparentemente pessoas perversas, né, pessoas assim como esse ladrão na cruz, e pessoas boas, né, que são religiosas, que aparentemente guardam a lei, como foi o caso daquele jovem rico que saiu triste e que não encontrou em Cristo a salvação? E a resposta ali, a razão porque ele era rico, né? Ele tinha muita riqueza. Mas por que Deus predestina uns e não outros? O que acontece? Qual é o padrão de Deus para escolher um e não escolher outro? E aí nós podemos dizer o seguinte: é aquilo que diz o Senhor Deus aqui, através do apóstolo Paulo. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. São insondáveis. Nós não podemos simplesmente sondar os planos e os propósitos de Deus. Se nós pudéssemos saber tudo e de todas as coisas, nós seríamos Deus, mas nós não somos. Para nós, há como que um véu e nós não conseguimos entender todas as coisas. Mas podemos aceitar pela fé. Podemos ter uma compreensão daquilo que Deus revela. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então, ter a pretensão de saber tudo aquilo que Deus quer e deseja fazer, toda a revelação de Deus, é uma pretensão alta demais para o homem. Tá? Então, devemos entender também que quando falamos sobre os decretos de Deus, nós não estamos aqui estudando para exaurir tudo aquilo que poderia ser conhecido acerca dos decretos de Deus. Porque há coisas que nós não entendemos. Devemos nos limitar à nossa ignorância e às nossas limitações e entender que há coisas que nós não vamos compreender mesmo, tá? Não podemos destrinchar todos os planos de Deus e saber tudo aquilo que Deus tem em mente fazer e realizar, tá? Então, esse é um ponto também importante quando falamos sobre os decretos de Deus, tá? Então, não podemos conhecer todas as coisas, não podemos sondar todas as coisas, eles são inescrutáveis.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem pode, né, conhecer a mente do Senhor? Quem pode dizer, por que faz assim e não faz assado? Como ele responde lá em Romanos, capítulo 9. Né? Que o homem diz, por que o Senhor pega do mesmo barro, percebam, mesmo barro, e daquele barro ele faz um vaso para honra e faz do mesmo barro um vaso para desonra. Percebo que não há nenhum mérito no vaso ou no barro, para que ele pegue ali aquele barro e diga, esse barro tem tudo para ser um barro, para fazer um vaso de honra. Vou moldar aqui e fazer um vaso de honra. Aí pega lá o outro barro lá e... Não, ele diz do mesmo barro. Ele faz um vaso de honra, desse mesmo barro ele faz um vaso para desonra. Né? Por que Deus faz assim? Por que ele não fez diferente? Muita pretensão a gente querer julgar a Deus, como diz, quem és tu, ó homem, né? Diz o apóstolo Paulo, daqueles que querem julgar a Deus, como que questionando, por que o Senhor faz assim e não faz de um outro jeito? Tá? Então, os planos de Deus não podem ser explicados nem descobertos de uma forma plena pelo homem, a não ser aquilo que é revelado por Deus. Tá? E ainda no livro de Romanos, capítulo 9, verso 14, verso 15, e depois o verso 18. Romanos 9, 14 e 15, depois o verso 18. Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Verso 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece-lhe o coração. Endurece-lhe quem lhe apraz. Ok. Isso mesmo. Tá? Então, Romanos 9 é um capítulo ali que fala que Deus amou a Jacó e Deus se aborreceu de Esaú. E percebam, isso antes dos dois terem nascido. Os dois, então, não fizeram nem o bem, nem o mal, para que o Senhor Deus tivesse escolhido a Jacó e tivesse se aborrecido de Esaú. Ele diz, então, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, e ele usa para quem ele quer. Então percebam que a salvação, e esse é um ponto fundamental, não repousa em nós mesmos, não repousa em nosso querer, não repousa em nossa vontade, nossa volição, não repousa nas nossas ações, não repousa em nada que nós façamos, né, ou deixemos de fazer. Repousa unicamente na soberana vontade de Deus de salvar a quem Ele quer salvar. Usar de misericórdia para com aquele que Ele quer usar de misericórdia. Mas também, assim como Ele fez com Faraó, de endurecer o coração de quem Ele quer endurecer o coração. E a pergunta, há injustiça da parte de Deus? Não. Lembrando que Deus, o homem depois da queda, do pecado, todos, e ele vai fazer essa defesa, o apóstolo Paulo, essa tese, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos inimigos de Deus. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos nós nos extraviamos. Todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Todos nós somos pecadores e o salário que nós merecemos é a morte. Tá? Então, essa é a condição do homem. Deus, usar da sua misericórdia,
é graça. Ele usa com quem quer. Então, ele não tinha obrigação nenhuma sequer de usar de misericórdia para nenhuma pessoa. Se ele usou, é graça, é um favor imerecido. E quando ele deixa o homem entregue às suas próprias paixões, ele também não foi injusto. O coração já está endurecido em relação às coisas de Deus. O homem já nasce morto nos seus delitos e pecados. Portanto, ele não tem nenhuma vontade das coisas de Deus, ele não deseja a Deus, ele não ama a Deus, ele odeia a Deus. O homem natural não quer saber de Deus. Então, Deus, ao não usar da sua misericórdia e graça salvadora, ele não está sendo injusto. Na verdade, ele está sendo amoroso e misericordioso para aqueles que ele deseja ser amoroso e misericordioso. Tá? Então, os decretos de Deus não o tornam o autor também do pecado. Deus não é o autor do pecado. E lembrando lá que Deus deu a liberdade ao homem, o homem transgrediu lá no Jardim do Éden. Aprove a Deus fazer o homem de uma maneira tal que pudesse cair e pecar, né, lá no Jardim do Éden, porque Deus fez o homem com atributos, né, que foram comunicados aos homens, e um dos atributos é a liberdade. Então, nós não estamos servindo a Deus. Sim, Caleb. É que eu me lembrei aqui que tem. Você já ouviu falar de um tipo um panfleto evangelístico que era impresso no tempo dos puritanos junto com a Confissão de Westminster? Aí eles vão colocar nessa parte aí que Deus reservou para si a propriedade da imutabilidade. Como ele vai falar sobre a queda. Deus reservou para si ser imutável. Para si, para ele mesmo. Deus reservou para si mesmo. Não para os homens, ser imutável. Isso. Exatamente. Eu sempre, uma ilustração que eu dou, imagine, sim, Deus ele é imutável em seu ser, ele não muda. Ele não fica mais velho, mais sábio, mais poderoso, ou menos, né? Ele nem perde a sua glória, majestade, poder, e nem acrescenta nada, ele é imutável. Quanto ao homem, Deus não nos deu esse atributo. Assim como não nos deu o atributo da onipotência, onisciência, onipresença, são atributos que ele não comunicou a nós. Mas uma coisa que Deus fez, inclusive passível de mudança, é que ele fez o homem livre. E colocou lá no Jardim do Éden, lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E o homem ele poderia escolher. Enfim, Deus não fez o homem e disse, olha, você está aqui dentro de uma sala, você é livre para ir para onde você quiser, desde que você não saia da sala. Deus não fez isso. Deus diz, olha, eu prefiro que você não saia daqui, mas tem uma porta aqui, você pode sair. Então, o homem transgrediu, porque Deus colocou essa possibilidade para o homem. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia, certamente. Tanto é que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. O decreto da redenção também já tinha sido estabelecido antes mesmo de haver um mundo. Tá bom? Pois bem, os decretos de Deus não o tornam autor do pecado, como mencionei, pois os seus decretos são segundo o conselho da sua própria vontade e, portanto, livres. O decreto de Deus são livres, depende única e exclusivamente de Deus mesmo, livres de qualquer fonte de interferência exterior ao próprio Deus. O único padrão de estabelecer os seus decretos é Deus mesmo, tá? Em todos os seus atributos. Efésios, capítulo 1, verso 4. Não sei se tem alguma dúvida também, alguma colocação. Tem, pastor. Só a questão... Alguns dias eu estava conversando com um irmão e a gente citou o livro de Ruth.
A gente estava comentando sobre o livro de Ruth. E esse irmão, ele chegou a dizer assim, que a decisão de Elimeleque de ter ido para Moabe, por ter saído de Belém devido à fome e tudo, se ele não tivesse feito isso, oh meu pai, agora é a moto aqui. Se ele não tivesse feito isso, as coisas poderiam ser outras. Então, a atitude de Elimelec a decisão foi precipitada. Ele foi nessa direção, né? Bom, eu escutei ele. Aí ele perguntou para mim o que eu achava. Eu disse, meu irmão, eu já não olho muito por aí. Eu entendo que toda a história bíblica, dentro da providência, Deus ele controla, ele vai regendo a história. Então, assim, eu vejo algo muito importante na história de Elimelec, né, lá de Noemi. Eu vejo Deus controlando a história pela sua providência. Por quê? É porque justamente se na ida de Elimelec para Moabe, que os filhos deles se casam, um dos seus filhos se casa com Ruth, a Moabita, e é daí que Deus ele vai construindo a linhagem do Messias. Então, vamos imaginar, se Elimelec não vai para Moabe, um dos filhos dele se casaria com Orfa, nunca conheceria Moab, Ruth, a Moabita, né? E daí já os dois filhos não morreriam, Ruth não ficaria viúva, ela com Noemi não voltariam para... Eu falei, percebe, irmão? Eu vejo que é a providência divina, que Deus vai controlando, vai regendo a história com um propósito, Deus construindo a linhagem do Messias lá na frente. E a gente vê Mateus 1 e Lucas capítulo 1, Ruth sendo mencionada, entendeu? Na linhagem do Messias. Então eu vejo por uma outra ótica. Eu falei para ele, eu vejo a providência divina, Deus através da sua providência, controlando e regendo a história, construindo a genealogia, apesar de que a decisão errada e precipitada de Elimelec, e ele sofreu a punição por causa disso, ele tem a responsabilidade devido à sua decisão precipitada, mas Deus usando pela sua providência a sua atitude precipitada, os seus erros, justamente construindo a história e regendo a história, mesmo a respeito das nossas decisões erradas. Eu falei, não, eu olho por essa ótica aí. Não, você está certíssimo, meu irmão. Mas isso não deixa de extrairmos lições importantes ali de Elimelec, né? E a sua família. De fato, ele tomou uma decisão precipitada, porque eles estavam debaixo do juízo de Deus. Aí tem um ensinamento para nós. Às vezes nós queremos sair debaixo da disciplina do Senhor e entramos numa outra situação, às vezes pior ainda. Mas alguém pode dizer, mas que situação pior, né? Porque teve toda essa providência de Deus, que daí veio, inclusive, o Messias. Tá. Mas isso não tira as lições que nós podemos aprender da história, dos acertos e dos erros dos nossos antepassados, dos nossos irmãos antepassados. Nós aprendemos coisas. Então, só que em tudo devemos entender que Deus é soberano, de maneira que nada, absolutamente nada na história acontece e que Deus tenha perdido o controle. Então Deus usa, sim. Eu não discordo nadinha daquilo que você falou, né? Poderíamos falar lá, se os espias não fossem para Jericó, eles não teriam sido abrigados por Raabe. Não tendo sido abrigados por Raabe, ela morreria. E por aí vai. Então, toda a história bíblica, todas as histórias, ela tem possibilidades. Mas
difícil a gente julgar a história, dizer, porque, e se tivesse sido feito assim? Independentemente como foi feito, o que foi feito dentro da soberania de Deus. E se não tivesse sido feito desse jeito, teria sido feito de um outro jeito e teria sido feito de acordo com a soberania de Deus. Percebe? Em tudo, os decretos de Deus sempre são executados. E aconteceu desse jeito, exatamente com Elimeleque, porque era a vontade de Deus que ele fosse para lá, que seus filhos casassem lá com as Moabitas e que da Ruth viesse o descendente, né, que entrasse na genealogia de Jesus Cristo. Tá? Então, perceba, esse tipo de questionamento parece que não nos leva a muito, não é muito produtivo. Mas se eles tivessem ido, não tivessem ido, se eles não tivessem ido, era porque não era para ter ido. Tudo bem, Vladimir, não sei se ficou claro. Se foi executado, era porque era desse jeito que era para ter acontecido. Inclusive a morte de Cristo, né? Poderíamos pensar, e se Judas não traísse Jesus? Né? Se os judeus, né, não quisessem, não tivesse aquele ódio, né? Por aí vai. Então, tudo que acabou acontecendo, dentro das possibilidades que nós podemos colocar, aquilo que aconteceu, só aconteceu porque essa era o desígnio de Deus, o plano de Deus, dentro da história da redenção. Pois bem, verso 4, né, de Efésios, capítulo 1. Quem pode ler? Ok, mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos participar. Vamos ler também. Eu vou ler aqui, pastor. Assim como ok. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Uhum. Ok. Esses decretos foram estabelecidos na eternidade. Na verdade, não tem nada que não tenha sido estabelecido na eternidade, tá, irmãos? Deus, ele não vai ajeitando a história de acordo com as possibilidades, de acordo com aquilo que vai acontecendo. E Deus, então, vai rearranjando a história e não deu certo assim, vai ser assim. Não, tudo está tão... os dias da nossa existência, da nossa vida, elas estão escritas e determinadas. Nós não vamos poder, e é por isso que isso sempre me consola, eu digo por mim com toda a sinceridade do meu coração, eu não tenho medo da morte. Ela só vai chegar a mim no exato momento que Deus permitir. Ela não tem autoridade para se antecipar. Mas também, um dia ela vai chegar. Então, eu fico pensando, por que o crente tem que ficar desesperado? Tem que ficar ansioso, com medo da morte? Eu vi muitos crentes na pandemia aí amedrontados. Muito amedrontados, medo da morte mesmo. E é interessante, né, que a gente sempre fala, eu quero ir para o céu, quero estar na presença de Deus, mas ninguém quer morrer, né? Só quer ir na presença de Deus. Mas me diga uma coisa, como é que a gente vai na presença de Deus se a gente não quer passar por esse último, travar o embate com esse último inimigo, que é a morte? Assim fica muito fácil. Pois é, tem luta no meio do caminho. E também lembrando que, para os piedosos, a morte não acaba não sendo um inimigo, acaba sendo um aliado. Porque, né, através dela, nós somos promovidos para a glória. Para o ímpio, é juízo, é condenação, é um ponto sem retorno. Mas isso para o ímpio.
não para o crente. Então, percebam, os nossos dias estão contados, nós não podemos acrescentar 1 centímetro, 1 côvado ao curso da nossa vida. Você pode malhar, você pode comer bem, você pode, enfim, você não vai aumentar a sua longevidade por você mesmo, não é você que dá a vida para você. E é Deus que dá a vida. E Ele dá de maneira tal que é Ele que nos dá a vida, a respiração, ou seja, de modo contínuo, e tudo mais. Então, irmãos, saiba que há um decreto que nos envolve e que, dentro desse decreto de Deus, os seus planos serão executados. E eles foram escritos lá e determinados antes da fundação do mundo. Tá? Então, os decretos foram estabelecidos na eternidade, antes da criação do mundo. Só eu quero fazer também um comentário desse texto, versículo 4, porque envolve a questão da predestinação, que os historiadores, os professores de história, eles ensinam para os seus alunos que Calvino, ele dizia ou ensinava, que o sinal da eleição era a prosperidade, a riqueza. Então, não temos nada contra a prosperidade, eu não tenho absolutamente nada contra a riqueza. Eu espero que todos os irmãos sejam prósperos, mas, acima de tudo, que seja próspero a alma, o coração, o espírito. Pois é, o Daniel mencionando. Mas deixa eu refutar, Daniel. E eu já falei isso com um professor de história aqui, que é doutor, e ele falou isso. Eu disse, isso não é uma verdade. Primeiro que você não encontra em nenhuma fonte, né, em nenhum documento que possa embasar esse pensamento. E eu não vou nem dizer que às vezes pode ter um professor que não tenha um viés esquerdista, pode ser, mas é porque eles são doutrinados lá na universidade dessa maneira. E aí eu falei para ele, eu vou te provar que isso não é uma verdade. Se a riqueza é o sinal da eleição, Calvino não enfrentaria um nobre dizendo que ele não ministraria a ceia para ele, porque ele vivia uma vida irregular e ímpia. Mas ele era rico. Por que Calvino não deu a ceia para ele? Por que ele não ministrou o sacramento? Ele disse, eu te conheço, você não vive santamente. E a palavra de Deus diz aqui que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e aqui é revelado o sinal da eleição. Com a finalidade para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irrepreensíveis perante Ele mesmo, perante Deus. Tá? Então, é uma resposta para os irmãos, quando seu professor de história dizer que o sinal da eleição é prosperidade. Não, não é. É a santidade. Tá bom? Romanos capítulo 9, verso 22 e o verso 23. Voltando lá para Romanos. Romanos 9, 22 e 23. Posso ler essa, pastor? Pode ler, por favor. Romanos 9, 22 e 23. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Percebam, e aqui tem a dupla
predestinação, tá? Ele vai falar aqui que predestinou alguns homens para a ira. E aí nós não podemos fugir do texto e achar que não está escrito isso. Mas essa parte, para mim, é uma parte mais tranquila. O fato de Deus não escolher para a salvação, ele já escolheu para a perdição. Mas lembrando que o homem é plenamente responsável por seus atos e decisões. Então, isso não... O homem é responsabilizado. Se o homem não fosse responsável, não poderia nem ser julgado. Então, todos os homens escolheram o caminho da desobediência em Adão. Como consequência, todos estão mortos. O fato de Deus escolher um ladrão lá na cruz e não escolher o outro, no fundo, e sinceramente, ele fez a escolha por um e ele também fez a escolha por outro. O não escolher é uma escolha. Percebam bem. O fato de eu não escolher algo, eu já estou fazendo uma escolha. Então, Deus, ao não escolher alguém, ele já escolheu. E aqui o texto vai dizer que suportou com muita longanimidade. Deus tem suportado homens pecadores que foram criados para o louvor da sua glória, mas que se levantaram contra Deus como inimigos de Deus. E Deus tem suportado com paciência esses vasos de ira que estão preparados para a perdição. Agora, também ele dá a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou, e nos diz aqui, preparou de antemão. Então, quando falamos sobre a predestinação e a escolha divina e os decretos de Deus, Deus decretou alguns homens para a salvação em Cristo Jesus, assim como ele pré-ordenou os outros, né, que ele não escolheu, ele já fez uma escolha. Esse, então, irá para a perdição. Então, faz parte também. Não podemos dizer que Deus ele simplesmente fica em cima do muro. Não, ele fez uma escolha. E aí, a salvação é comparada também a uma doutrina que nós chamamos a doutrina da adoção. Quando alguém entra num orfanato, lá e tem 100 crianças, tá? Todas preparadas para serem adotadas e desejosas, né? Nesse caso, desejosas, né? Não estou falando do pecador que está desejoso de salvação, não. A Bíblia diz que ninguém quer Deus. Mas, voltando ao caso lá do orfanato, tem 100 crianças lá e uma pessoa chega para adotar e ele adota um, escolhe um. O fato dele escolher um, ele já fez uma escolha por todos os outros também. Que ele não escolheu os outros, é uma escolha também. Tá? Então, Deus, ele predestinou, sim, homens para a ira e outros para a glória e a salvação eterna. Por mais duro que queira argumentar ou dizer ou contra-argumentar, mas Deus, ele é livre para escolher quem ele quer, ele é livre para rejeitar quem ele quer, ele é livre para usar de misericórdia para com alguns, ele é livre para endurecer o coração de outros, como fez com Faraó, e ele diz, eu endureci o coração de Faraó, e nós não podemos achar o contrário. Deus faz, Deus é soberano. Tá? Não sei se é... Sim, é que nem os filhos de Eli também, né? Sim. Os filhos de Eli, do sacerdote, Deus... Mas aí não sei qual seria... Acrescenta um pouco mais aí, Caleb. Samuel vai falar lá que eles não deram ouvidos à voz do seu pai porque Deus intentou matá-los, né?
Ok. Perceba que Deus endurece o coração. Isso acontece com crentes também, sabia? Que você prega, e a pessoa nunca se quebranta. Ele pensa que ouvir o evangelho é ser crente. E esse evangelho nunca faz mudança na vida dele. Ele ouve exortações, palavras, e ele sai da igreja, não muda absolutamente nada. O coração está endurecido. Sim, Vladimir. Justamente só falando sobre essa questão, tem uma pregação, de vez em quando eu escuto do George Whitefield, ele pregando sobre o arrependimento. Ele pregou que o lugar mais cheio de pessoas com as almas carregadas, os ouvidos carregados do evangelho é o inferno. Ele, em um trecho da sua pregação, ele diz que o inferno está cheio de pessoas assim, com os ouvidos carregados, pessoas que passaram a vida toda ouvindo o evangelho, mas nunca se arrependeram. E também, tocando nessa questão, meus irmãos, eu digo até com um peso no coração, porque as pessoas que mais sofrerão no inferno, eu creio que aquilo que Jesus diz da base para dizer que há diferenças de sofrimento no inferno. Nem todos sofrerão igual. Aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não fez de acordo com a vontade do seu Senhor, será punido com muito maior rigor, muito mais açoites. E aquele que não sabia a vontade do seu Senhor, ele não vai ser justificado pela ignorância. Não existe justificação pela ignorância. Então não vamos pregar o evangelho para mais ninguém daqueles que nunca ouviram de Jesus, porque eles vão ser justificados porque não conhecem nada. Não. A Bíblia diz que aqueles que não conhecem, eles serão açoitados com menos rigor. E certamente, os que mais sofrerão nesta condenação eterna são aqueles que andaram mais próximos de Cristo, mais próximos do Evangelho, mais próximos da verdade. Esses vão dizer por toda a eternidade: por quê? Por quê? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não mudei minha vida? Por que eu... Meus irmãos, eu nem posso nem imaginar quantas pessoas ouvem o Evangelho. Esse Evangelho não muda a vida, não muda... A falta de poder no Evangelho? Não. Quem sabe Deus usando aquilo que ele fez com os filhos de Eli. Eles ouviram, mas Deus endurece o coração porque desprezaram tanto a Deus, que Deus agora faz com que não dê ouvidos ao Evangelho e assim está sendo selado a sua condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia. Pastor? É que nem lá em Provérbios, né, que diz que porque eles não quiseram dar ouvidos à sabedoria, quando eles clamarem, a sabedoria não vai atendê-los, né, agora. Sim. Salmo 2 também, os povos dizem aquele... nos libertemos, né, desse Deus. Aí Deus ri lá do alto, diz, zomba deles. Né? A gente que quer viver a sua vida sem Deus. Bom, irmãos, último texto para nós considerarmos hoje, Salmo 33, verso 11. Salmo 33, verso 11. Posso ler? Pode, por favor, meu.
O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Uhum. Conselho do Senhor aqui, né? Podemos falar também que os decretos do Senhor é aquilo que é falado lá em Efésios, o conselho da sua vontade, tá? Eles são eternos. O plano e o propósito de Deus são eternos, assim como Deus é eterno, não pode ser diferente. Deus não vai fazendo as coisas à prestação, e Deus não vai fazendo as coisas de acordo com as contingências das coisas que vão acontecendo. Então, mudou lá o panorama mundial, a Rússia vai atacar a Ucrânia, agora então Deus, opa, deixa eu mudar, deixa eu readaptar aqui os meus planos. Está tudo já pré-ordenado desde antes da fundação do mundo, profetizado por Cristo sobre o princípio das dores, onde haveria guerras, rumores de guerras e tudo mais. Não há absolutamente nada na história que esteja fora de ordem ou do controle de Deus, porque tudo aquilo que acontece é de acordo com o conselho da sua vontade, que dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, ou por toda a eternidade. Então, percebam, é assim que são os desígnios de Deus, os decretos de Deus, como Deus é, eterno. Então, não pode ser diferente. Tá? E tudo que Deus faz é de acordo com a sua própria natureza, seus próprios atributos. Tá? Poderíamos falar também, e aí eu vou deixar uma coisa para os irmãos pensar, os decretos de Deus abrangem até mesmo os atos pecaminosos dos homens? Qual é a diferença entre pré-ordenação e predestinação? Só que nós vamos deixar essas questões, talvez para passarmos assim, mais rapidamente, no início do próximo estudo, tá? Porque a gente vai continuar ainda sobre os decretos de Deus. Se os irmãos perceberem, a pergunta de número 13 ainda continua sobre os decretos de Deus. Então, antes de falarmos sobre as perguntas, a pergunta de número 13, a gente pode ainda fazer alguns questionamentos. Por exemplo, se os decretos de Deus abrangem até mesmo os atos pecaminosos dos homens. Ver a diferença pré-ordenação e predestinação. E ver também, pensar um pouco, por que as pessoas são tão avessas à doutrina dos decretos de Deus e da predestinação. Tá? Por que as pessoas se opõem ferrenhamente? Porque o homem natural, você não tem nenhuma dificuldade, já perceberam? Você não tem nenhuma dificuldade em falar para o ímpio sobre a doutrina não bíblica do livre-arbítrio. Percebeu que o homem ímpio, ele concorda plenamente com que ele tem o livre-arbítrio? Mas já percebeu que quando você tira a liberdade do homem, ele fica furioso e não concorda? Perceberam? Por que as pessoas, então, se opõem à doutrina dos decretos de Deus? Pois é, olha só, acredito que é mérito. Mas, então, perceba que o homem ele é avesso quando falamos sobre essas doutrinas. E aí nós vamos, então, tratar um pouquinho melhor na introdução da próxima aula, antes de passarmos a pergunta de número 13. Tudo bem? Então, nós concluímos por aqui.